juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos. Eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda. E Marcos, sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos. Se ele for ter convosco, recebei-o. E Jesus, chamado Justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus. E para mim eles têm sido consolação. Vamos orar? Senhor, para a glória do Teu nome, somente para a glória do Teu nome, fala conosco nesta noite, Senhor. Nossos corações estão sedentos, meu Pai. Nossa mente receptiva à Tua palavra, à Tua verdade. Existem tantos nessa terra, Deus, que têm conceitos errados a respeito da Tua palavra. E por causa disso não recebem as bênçãos que são dadas através dela. Mas pela sua infinita misericórdia, nós fomos despertados e sabemos a verdade, que a palavra é do Senhor, e sendo palavra do Senhor, ela é perfeita, ela é maravilhosa, ela é a verdade. Então eu te peço, conversa conosco agora, fala por meio da palavra ao nosso coração. Somos tua igreja reunida neste lugar, reunida por ti mesmo, Senhor, e em torno de ti mesmo, Senhor. Estamos aqui para te agradar, para te servir, para nos submeter ao Senhor, para nos sujeitar ao Senhor, porque nós te confessamos como Senhor da nossa vida. Então fala, Pai, não para satisfazer curiosidades, mas para transformar vidas, vidas que te confessam como Senhor e como Salvador. Eis-nos aqui, meu Senhor, fala ao teu povo, eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Senta no seu lugar, por favor. E nós vamos falar alguma coisa a respeito dessa finalização da carta de Paulo aos Colossenses. Ele, como de costume, nas cartas que ele escreve, quando finaliza a reflexão, ele passa a apresentação da sua equipe ministerial. E aí ele cita, normalmente, algumas pessoas. Em algumas cartas uns, em outras cartas outros, e algumas pessoas estão sempre em todas as cartas. Então, nós vamos começar a refletir sobre isso, visando entender o que está por detrás disso, dessa atividade no reino de Deus, sempre por meio de equipes, sempre por meio de grupos que o Senhor Deus vai unindo, vai reunindo, e sobre eles vai distribuindo dons, vai distribuindo talentos. E a gente vai observar que, quando Deus ele estabelece a humanidade na face da terra, ele estabelece especialmente dois segmentos que seriam assim fundamentais na estrutura da vivência e da convivência dos homens na terra. E justamente por não entenderem isso e não se ajustarem a isso, é que a humanidade está como ela está. A primeira estrutura que Deus estabeleceu foi a estrutura da família. A gente vê isso lá, logo que ele cria a espécie humana, antes mesmo de estabelecer a atividade religiosa, antes de estabelecer o Estado de Israel, que era a igreja do Antigo Testamento, ou a igreja agora no cristianismo, ele estabelece a primeira estrutura, que é a família. E eu queria ver com você um texto só para a gente esclarecer esse ponto. Gênesis capítulo 1, do versículo 26 ao 28, está dito assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então a gente vê, quando Deus cria a humanidade, ele tinha um propósito de que, a partir daquele primeiro casal, a espécie fosse se proliferando. Então ele estabeleceu no organismo humano o sistema da reprodução.
Porque a vontade de Deus não era que a humanidade se restringisse àquele primeiro casal, que ele formou já no tamanho adulto, na concepção adulta. Então, ele se dirige àquele primeiro casal e ele confia ao primeiro casal aquilo que seria a responsabilidade confiada depois, sequencialmente, a todos os casais que se unissem no casamento. Então, o Senhor Deus estabelece que haveria a frutificação da espécie. Mas fica muito claro para nós, estudando a palavra de Deus neste assunto, que a vontade de Deus é que todo ser humano, então, que viesse a nascer na terra, viesse dessa união de um casal que compartilhadamente estabelecessem um lar para receber essa criança, para receber esse novo ser humano. Então, dessa forma, a gente percebe que Deus estabelece a família e Ele tem projetos para a família. É claro que o ideal de Deus é que a família seja uma estrutura sólida, seja uma estrutura confiável, seja uma estrutura bem organizada. Esse é o projeto de Deus, ninguém duvida disso. O interessante é nós entendermos que Deus não assume para Ele próprio e somente para Ele a responsabilidade de fazer isso vir a acontecer. Ele estabelece os seres humanos e os capacita e delega a eles essa responsabilidade, de que eles organizassem cada um a sua própria família. Partindo da união desses dois adultos, desse casal, eles deveriam compreender que gerariam filhos, e esses filhos deveriam ser recebidos em um lar bem estruturado. E isso não era responsabilidade de outros, senão do próprio casal. Isso não era responsabilidade de um dos cônjuges, isso era responsabilidade de ambos. O projeto de Deus precisa ser compreendido e nós precisamos corresponder a ele. Porque há pessoas questionando por que o Senhor permite, por que Deus deixa, por que Deus... Não é Deus que permite ou deixa o tanto de lambança que há na sociedade. Os seres humanos é que são rebeldes à palavra do Senhor e ao modelo estabelecido pelo Senhor. No modelo que Deus estabeleceu não dá confusão, não dá problema. Mas é preciso que cada qual observe o seu papel e faça a sua cooperação, apresente a sua cooperação. Porque a coisa mais fácil do mundo é encontrar um cônjuge culpando o outro. Aqui em casa é essa bagunça por sua causa, os meninos cresceram assim por sua causa. Mas quando vai se estudar aquela história profundamente, normalmente vai se perceber que este que acusa aquele, geralmente assumiu durante toda a vida familiar uma postura omissa, que é muito mais confortável, ficar do lado de fora da responsabilidade e simplesmente culpar o outro. É muito mais confortável, vai dormir um sono tranquilo, o sono dos ursos, o sono dos inocentes, e a culpa vai recair toda sobre um só cônjuge. Mas quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente percebe que quando Deus revela o seu propósito para a família, Ele mostra em que dinâmica isso chegaria ou seria levado a efeito. Seria na dinâmica da parceria, da soma de ambas as partes. Um só não dá conta. Não é esse o modelo estabelecido por Deus. No modelo de Deus, a esposa é 100% responsável pela família. No modelo de Deus, o marido é igualmente 100% responsável pela estrutura da família. No modelo de Deus, a esposa é 100% responsável pela criação dos filhos. No modelo de Deus, o marido é 100% responsável pela criação dos filhos. O que Deus estabelece então? Uma associação. Ele associa valores, talentos, habilidades, capacidade, ele forma ali uma sociedade entre um casal e eles então vão gerar uma nova unidade familiar. Não apenas fazê-la vir a existir, mas vão se responsabilizar por ela. Ambos arregaçando igualmente as mãos, ambos se dedicando, ambos se esforçando, ambos focando nisso. Ambos deixando todas as posturas egoístas de lado e entendendo que um dia prestarão contas diante de Deus, porque foram abençoados com a chegada de filhos, filhos que deveriam ser recebidos em lares equilibrados, estruturados, fortes.
deveriam ser criados, deveriam ser trabalhados o seu caráter, na sua formação, por ambos os pais. Nunca jamais por um só, nunca jamais por um só. A vontade de Deus é perfeita, meus irmãos. E se a sociedade inteira estudasse a Bíblia e se ajustasse por ela, nós não estaríamos diante dos desmandos que nós vemos nos nossos dias. E hoje a sociedade ainda tem o topete de culpar a Deus e perguntar, mas como que Deus permite, como que Deus deixa? Se é a Deus, por que as coisas estão desse jeito? Eu não sei se você já ouviu alguém se manifestar dessa maneira. Se é a Deus, então por que as coisas estão desse jeito? É tão mais fácil culpar a Ele, ou culpar quem quer que seja, mas se a gente voltar aquele que é o documento principal para nortear a humanidade, que é a Bíblia Sagrada, os seres humanos, se tivessem humildade, reconheceriam: as coisas estão como estão, por única e exclusiva responsabilidade dos próprios seres humanos, que inventaram modelos que não são aqueles ideais estabelecidos pelo Senhor. A vontade de Deus é que coisas importantíssimas e fortíssimas e estruturais estejam acontecendo na terra, mas elas nunca vão depender de uma pessoa só. Na questão da família, a gente observa isso. E quando ele estabelece a igreja, da mesma forma, ele tinha seus planos, seus projetos, ele sabia exatamente até onde deveria chegar esse projeto da igreja, mas ele nunca esquematizou a coisa para que tudo ficasse sobre um ombro só. Ele sempre trabalhou na face da terra, associando pessoas. É assim que Deus faz as coisas acontecerem na face da terra, associando pessoas. Lucas capítulo 10, por favor. Versículo 1 até o 3. Diz assim: e depois disso, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio. Então, olha o que esse texto está nos dizendo. O Senhor Jesus havia ajuntado pessoas que eram seus seguidores regulares, e que além daquele grupo mais seleto, que eram os 12, aqui se fala de outros 70, que estavam regularmente com Cristo, sendo por Ele treinados, sendo por Ele capacitados. E agora Ele os designa numa missão. E Ele manda que eles vão a várias localidades e ali eles preparem o momento da chegada de Cristo a esses lugares. Que eles já vão anunciando a obra de Deus, que eles já vão levando às pessoas os benefícios do reino de Deus. Mas eu quero que você veja como que Jesus preparou essa comitiva aqui. Ele diz uma coisa importante aqui nas suas palavras. Ele fala assim: a seara, ela é... Ele disse isso, ele disse que a seara é grande. Aí ele faz uma observação a respeito da quantidade de ceifeiros. O que ele fala a respeito disso? Então ele diz que a seara é... E quanto aos ceifeiros? Ora, se eu tenho uma seara grande e poucos ceifeiros, na minha matemática, talvez, eu pensasse assim: não vai de 2 em 2, não. Para render serviço, já que tem muita área para trabalhar e pouca mão de obra, vai um em cada lugar. Vai render mais, não vai? Não seria essa a nossa matemática? Já que a extensão a ser coberta é grande e a quantidade de pessoas a ir é pouca, vamos fazer a coisa render. Vamos um em cada lugar. E aí nós vamos alcançar mais lugares ainda. A nossa matemática talvez dissesse isso. Mas na lógica divina, Deus jamais espera que uma pessoa trabalhe sozinha.
na face da terra, no seu reino. Assim como Ele não espera que ninguém assuma sozinho a responsabilidade da família que formou. Porque para formar uma família, ninguém faz isso sozinho. Se uma família é formada unindo duas pessoas, quem é responsável por essa família? Quando Ele estabelece a dinâmica da obra dEle na terra por meio da igreja, Ele nos dá esse retrato aqui. Ele chama os 70, explica o que deveria ser feito e a grande extensão diária a ser atendida pelo serviço missionário deles. Mas lhes dá uma coordenada que não deveria ser desobedecida. Ele diz, sozinhos não, de 2 em 2. Vão de 2 em 2. Por que Deus faz isso? Porque é importante ter companheiros de trabalho. É importante nessa vida nós termos pessoas que Deus associa a nós e nós a elas. Para que então sejam somadas as forças, os recursos, a capacidade. Isso é uma visão de Deus para nós, meus amados. É alguma coisa que nós deveríamos entender, absorver e cooperar para essa dinâmica. E jamais desfazer de quem quer que seja que Deus colocou do nosso lado para cumprir esta missão. Seja de conduzir a nossa família, que é alguma coisa seríssima no plano de Deus, quanto fazer a obra do Senhor. Deus associa pessoas, Deus promove o encontro de pessoas na face da terra. Isso não é maravilhoso? Ele promove a união de forças. Isso está na visão divina, de que uma pessoa não trabalhe sozinha, que ela não se isole jamais, que ela reconheça que o que ela tem de recursos não é suficiente, precisa ser agregado a recursos que estão em outra pessoa. E então a soma desses recursos vai garantir um resultado melhor. Para a gente compreender com mais clareza ainda, abrem Eclesiastes, por favor. Capítulo 4. Capítulo 4 de Eclesiastes, a partir do versículo 9. Encontramos? Eclesiastes está fácil. Segundo depois de Salmos, diz assim: melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Vamos analisar esse texto? Vamos comigo? Então, o que está dito no versículo 9? Vai lá, lê para mim. Eu já li para você, agora você lê para mim. Muito bem. Então, está fazendo uma afirmativa. É melhor serem 2, é melhor ter companhia do que andar sozinho. A Bíblia não está sugerindo, a palavra de Deus está fazendo uma afirmação. É melhor se houver 2 do que quando há um só. Por quê? Porque há melhor recompensa pelo esforço empreendido. Há melhor resultado no trabalho que se faz. É importante que se somem forças. Agora, interessante o que está dito aqui. Está dito que, se há 2, o que deve haver de ambas as partes? Igual empenho. É diferente de quando a gente vê em certos segmentos da sociedade, por exemplo. Numa empresa, por exemplo, ou numa casa de família que tem mais de um funcionário. Às vezes, quando tem um só, você vê a pessoa arregaçar as mangas e fazer por 20. Mas quando coloca um parceiro de trabalho, aí aquele que era tão diligente no seu trabalho, tão esforçado, ele simplesmente recua. Fala assim, não, eu não vou me matar enquanto o outro está ali à toa. Há segmentos de trabalho na sociedade que são assim. Pessoas estão recebendo a mesma paga da outra, mas elas são, eu não sei que expressão se usa para descrevê-las.
Elas são espertalhonas, não sei, elas camuflam, elas fazem de conta que estão executando as suas tarefas, mas na verdade elas se escondem, elas esperam só a chefia estar presente, aí elas agem dando a impressão de que são muito operosas, mas quando a liderança ali do setor de trabalho está ausente, elas ficam ali fazendo hora, elas se escondem no banheiro, elas vão ao banheiro, não sei, inúmeras vezes ao dia, deve ter problemas seríssimos, né? E descontroles assim, absurdos, a impressão que passa é essa. Na verdade, elas estão fazendo o quê? Morcegando, é assim que fala? Então elas estão fugindo ao seu compromisso. Não é disso que a Bíblia está dizendo. A palavra está falando de gente de caráter. A palavra está falando com o povo de Deus. A palavra está considerando que nós temos uma outra ética que nos rege, que legisla sobre a nossa conduta, que determina qual vai ser o nosso comportamento. Então, quando nós formos funcionários num setor de trabalho, nós não seremos este aí. Nós não estaremos respondendo a essa descrição que eu acabei de dar. Nós não iremos morcegar, porque nós somos bíblicos em tudo que nós fazemos. Se nós oramos a Deus e dissemos, me abra uma porta de trabalho, Senhor. Eu preciso do ofício, eu preciso ganhar o sustento, eu preciso cumprir minhas responsabilidades financeiras. E o Senhor nos atende, abre aquela oportunidade, para quê? Para nós ali desonrarmos o nosso Deus? Para ali nós envergonharmos o nosso Deus? Para ali nós agirmos de forma a dar mau testemunho para os demais? Jamais. O que ele está dizendo aqui deixa implícita uma ordenança. Se eu tenho a oportunidade de estar trabalhando com um colega, se eu estou numa função, estou trabalhando, me foi dada a oportunidade numa empresa, quanto eu devo me dedicar, meus irmãos? O máximo da minha capacidade. Mas tem outros aqui, certamente. E quantos outros deverão se dedicar? Ao máximo da sua capacidade. Então, o que o texto está dizendo implica em que ambos estarão conscientes da sua responsabilidade. Nenhum dos dois vai escorar no outro, vai explorar do outro, vai negligenciar sua obrigação. Pelo contrário, ambos vão se dedicar de uma tal forma que o resultado daquele trabalho será benéfico, será justo e será abençoador para quem? Para ambos. Então, a didática da palavra de Deus é que o companheirismo, ele é a resposta para a produtividade. Aqui está focando especificamente na produção, no trabalho. Quer dizer que a Bíblia nos ensina que quando nós temos a oportunidade de trabalhar, nós deveremos sair de casa para... Nós vendemos o nosso tempo para aquela empresa, 8 horas no nosso dia. Nós não estamos apenas vendendo o nosso tempo, nós também estamos vendendo a nossa mão de obra, a nossa capacidade de gerar bens, produtos, enfim, aquilo para o qual nós estamos sendo remunerados. Então a palavra diz, é bom quando você não trabalha sozinho, é bom quando você está fazendo parte de uma equipe de trabalho. Por que isso é bom? A maioria das pessoas lamenta terrivelmente as suas experiências no setor de trabalho, justamente por causa de conflitos de convivência com colegas. Mas com certeza esses conflitos não estão partindo de servos de Deus. Se são de fato servos de Deus, jamais esses conflitos estarão partindo de servos de Deus. Porque Jesus compara os seus servos com uma ave, com a pomba. A pomba é uma ave que ela não implica com ninguém. Ela não procura confusão com ninguém. Se ela vê alguém indo na direção dela, o que ela faz? Ela se desvia, ela sai fora, ela sai do conflito, ela não provoca ninguém. Então ele diz assim, vocês são como pombas, e vocês vão estar no meio de serpentes. Serpente faz o quê? Ela ataca ou não? Ataca, só que ela só se apresenta na hora do ataque. Enquanto não está na hora do bote, ela se esconde. Ela se esconde. Mas Jesus falou, vocês não são serpentes, vocês são como as pombas.
vocês não provocam o conflito, vocês não geram o conflito, não parte de vocês a situação conflituosa, não parte de vocês, porque vocês são simples como as pombas, vocês não são maliciosos, não são maldosos, vocês não têm uma má intenção naquilo que vocês assumiram, pelo contrário, vocês reconhecem que é sua obrigação se esforçar, se dedicar para que o resultado seja satisfatório. Olha o que diz o versículo seguinte, o 10. Por que é melhor serem dois? Então, primeiro, porque é melhor paga no trabalho. Agora, por que é melhor serem dois? Porque se um cair, o outro levanta o seu. Mas ai do que estiver só, porque se ele cair, não haverá quem o. Então, aqui já é um relacionamento de harmonia, de amizade, de comunhão. Então a palavra está dizendo assim, é bom que você tenha amigos, é bom que você tenha companheiros, é bom que você tenha pessoas com quem você comunga, com quem você compartilha as coisas, sabe por quê? Porque poderá haver situações na sua vida em que você precisará de socorro. E se você for uma pessoa que não interage com ninguém, e se você for uma pessoa avessa ao companheirismo, e se você for uma pessoa de difícil convivência, de difícil trato, se você não for uma pessoa cativante, simpática com os outros, agradável, se você não é bom na arte de fazer amigos, se você não for bom na importantíssima arte de fazer amigos, você vai estar só. Em momentos que você vai pensar assim, é assim que eu gosto, mas porque você está tudo bem, mas a vida é assim e está tudo bem o tempo todo? Não, há momentos em que as coisas parecem que viram de ponta cabeça, e nessa hora a gente precisa de socorro, a gente precisa de ajuda. Quem nesse mundo pode abrir a boca e dizer, eu não preciso de ninguém, hora nenhuma? Quem pode dizer isso? Nós temos que reconhecer como que Deus estabeleceu a convivência dos homens na terra. Não, eu recorro a Deus, se eu estiver precisando de alguma coisa, eu falo com Deus. Certamente, mas eu estou para te falar que na grande maioria das vezes, Deus nos responde através de pessoas. Na grande maioria das vezes, Deus entrega as bênçãos para nós pelas mãos de pessoas, pela boca, pelo falar de pessoas. Por que a palavra insiste em nossa comunhão primeiro com Deus e depois com o nosso semelhante? Porque Deus usa a própria espécie como instrumento para abençoar a espécie humana. Então nós vamos estar fora do padrão bíblico, se nós somos pessoas de difícil trato. Fazer amigos, entender pessoas, conviver com as pessoas, nos dispor a relacionamentos saudáveis, isso é bíblico e é necessário. Porque haverão circunstâncias na nossa vida em que se nós não formos pessoas que cativamos amigos, aí nós vamos ver a falta que nos farão pessoas próximas de nós. Pessoas com quem a gente possa compartilhar as coisas mais íntimas e mais sofridas da nossa vida. Hoje em dia é perigoso, não dá para confiar em ninguém. Não seja tão radical, também não é assim. Há pessoas em quem se pode confiar, sim. Não são todas? Não. Não são maioria? Talvez não. Mas há pessoas em quem se possa confiar. E acima de tudo, nós próprios precisamos ser pessoas dignas da confiança de alguém. Porque normalmente nós fazemos esse tipo de avaliação, apontando o dedo contra outras pessoas. Mas eu não posso confiar em fulano, também não posso confiar em cicrano. Eu tentei confiar em alguém e essa pessoa me traiu. Mas vamos fazer essa crítica sobre nós mesmos. Nós somos considerados, no nosso grupo de convivência, pessoas dignas de confiança? Eu queria que você perguntasse isso para você mesmo aí agora, na voz silenciosa da sua consciência.
Que imagem as pessoas têm de você? E eu pergunto para mim mesma aqui agora. Somos considerados pessoas dignas da confiança de outras pessoas? Elas podem nos ter como pessoas a quem elas vão poder confidenciar as suas questões mais íntimas, mais secretas. Elas poderão confiar em nós para lhes darmos os melhores conselhos. Nós estamos construindo essa reputação, porque é mais fácil julgar o outro, mas a Bíblia dificilmente nos leva pelo caminho mais fácil. Ela então exige e requer de nós que cada um examine a si mesmo. Então a palavra de Deus está dizendo, é bom serem dois. Mas então, Senhor, providencia aí um companheiro para mim, um companheiro de oração, um companheiro de desabafo, um companheiro para andarmos juntos e compartilharmos as dificuldades da vida. Manda para mim logo aí do céu, de preferência um anjo. Mas não é assim que a coisa funciona. Nós temos amigos, é coisa que a gente precisa conquistar. Bons relacionamentos são coisas que nós precisamos construir. Nós vivemos hoje um tempo tão estranho no meio do povo cristão, do povo evangélico, irmãos, que há pessoas que elas ficam de del em del, elas ficam de igreja em igreja. Sabe o que elas estão buscando? Elas estão buscando comunhão. Elas querem encontrar uma igreja onde elas possam se sentir em família, se sentir integradas, onde elas se sintam à vontade, amadas, cuidadas. Todo mundo quer ser cuidado hoje em dia, né? É uma coisa de doido isso. As pessoas vêm para as igrejas evangélicas para serem servidas, para serem cuidadas, para serem discipuladas, um a um, aquele negócio todo. Serviço personalizado, individualizado. Eu quero encontrar uma igreja assim, aonde eu vou ser abraçado, aonde eu vou ser acolhido, aonde eu vou ser tratado a pão de ló. Ora, se nós todos vamos ser tratados assim, nós todos vamos ser servidos. Mas quem vai servir? Quem vai servir quem? Se todo mundo que chega não quer servir, só quer ser servido. Se a gente for olhar a dinâmica de Cristo no estabelecimento da igreja, a visão era outra. É lógico que a gente quer estar num lugar onde a gente é bem recebido, onde a gente é bem tratado, onde a gente é bem cuidado, mas aí é um foco só na gente? Não. A gente pensa, a melhor coisa é dar do que receber. Mais importante é eu observar em que eu posso ser bênção na vida do meu irmão, em que eu posso colaborar para o crescimento do meu irmão. É assim que foi estabelecida a igreja. Quando você vê na descrição do livro de Atos, você vê a comunhão que havia entre eles e o prazer que havia em um cuidar do outro. Mas não havia aquele grupo de crentes chechelento que falava assim, mas quem vai cuidar de mim aqui? Telefonar para mim todo dia que eu não vier no culto para saber por que eu não vim. Quem é que vai cuidar de mim? Quem que vai ficar me monitorando? Quem que vai ficar me mandando zap todo dia para me estimular, para eu não desanimar de vir na igreja? Quem é que vai fazer isso para mim? Não me pergunte. Eu vou te dizer quem vai fazer isso por todos nós. Primeiro o Espírito Santo de Deus. E depois o Espírito de Deus nos usará uns para abençoar outros. Ah, não, mas eu quero o pastor Roberto e a pastora Elza aqui em casa, eu estou doente, cadê? Não, as irmãs já foram visitar, já foram orar, mas o pastor ainda não veio. Está difícil a gente dar conta de ir em tudo quanto é casa que Deus está enviando para esse lugar. Eu digo para ele, Senhor, ensina esse povo, como é então que nós vamos poder servir a eles? Porque do jeito que o Senhor está mandando gente, nós não damos conta. Se todo mundo exige que seja esse casal, nós não vamos dar conta. Então nós vamos entregar essa igreja e nós vamos procurar uma pequenininha, que tenha no máximo umas 100 famílias, porque aqui já está virando uma quantidade que nós não damos conta disso. E nem precisamos dar, porque nós temos pessoas aqui que nos ajudam a cuidar das outras pessoas. Essa igreja trabalha de segunda a segunda, meus queridos. Tem equipes visitando, tem equipes indo ao monte orar, tem equipes fazendo, treinamentos nos lares, estudo, discipulando. Essa igreja trabalha a semana inteira.
Ah, mas eu não concordo com esse negócio de porta de igreja ficar fechada. Aí, ó, fica o dia inteiro fechado. Ah, não, mas quem que vai ficar aqui o dia inteiro? Quem que vai ficar aqui o dia inteiro? Onde é que você está o dia inteiro? No seu trabalho. Onde é que a maioria das pessoas que são membros da igreja estão durante o dia? Então, para que eu vou abrir igreja durante o dia? Você não vai estar aqui. Você está servindo ao Senhor aonde durante o dia? No seu trabalho. Porque o templo não foi construído para a gente ficar aquartelado aqui 24 horas por dia e 7 dias por semana. O templo é necessário, ele é funcional para isso aqui, para a gente aprender, para a gente treinar, para a gente se fortalecer e sair a campo, fazendo a obra do Senhor, levando a mensagem do reino de Deus, ou de viva voz, ou com o nosso comportamento. Nós trabalhamos de segunda a segunda para o Rei Jesus. Trabalhamos lá na sala de aula onde a gente estuda, trabalhamos lá no mercado onde a gente faz a lista, trabalhamos lá no açougue onde a gente busca a nossa misturinha, trabalhamos para Jesus lá na empresa onde a gente paga, a gente bate o nosso cartão. Nós trabalhamos o tempo inteiro. E o Senhor Deus vai cuidando de nós. Amém, meus irmãos? Então olha o que a palavra está dizendo. É bom que sejam dois, porque se um cair, o que o outro faz com o que está caído? Joga pedra, acaba de derrubar, sai divulgando que ele está caído. O que um verdadeiro companheiro faz quando o outro está caído? Levanta o que está caído. Não acaba de derrubar, não espalha para o mundo inteiro que ele caiu, não denigre a reputação dele, não joga na cara dele, não te falei? Bem feito, agora aprende, distraído. Não é isso que um companheiro faz. E eu te pergunto, você tem companheiros assim que te ajudam a levantar quando você está em fracasso? Já aconteceu alguma vez na sua vida? Talvez aqui agora o Espírito Santo vai trazer à nossa memória o rostinho e o nome de pessoas que lá atrás, talvez ano passado ou 10 anos atrás, foram a resposta de Deus para as nossas orações. Foram pessoas que Deus levantou para ser o nosso socorro, o nosso suporte. Agora eu te pergunto, e quando é que nós fomos para alguém? Quando é que nós fomos esse companheiro leal, que não requereu perfeição do outro, mas que foi sensível no momento de fraqueza do outro, e estendeu a mão e ajudou o outro a se levantar? Para que é bom que sejam dois? Para que a coisa funcione. Por que Deus associa pessoas? Para que a coisa funcione. Não é para que nós estejamos ali no momento da queda e então possamos sair divulgando e crescer em cima da queda do outro. A vontade do Senhor é que a humanidade entenda a visão do companheirismo que Deus estabeleceu na terra. Porque esse companheirismo requer o quê? Relacionamentos maduros, trabalhados, edificados, sólidos, profundos. Comprometimento um com o outro mesmo, mas de ambas as partes, não de uma só. Porque o que hoje cai e precisa ser levantado, amanhã vai ver o que lhe ajudou a levantar caído também. Qual que será o papel dele? O mesmo que ele recebeu, ele vai oferecer. Então tem que cair por terra a nossa visão de só ser servidos, de apenas ser servidos. E às vezes nós não nos conscientizamos de que nós somos muitas vezes assim. Nós estamos sempre prontos a enxergar aonde o outro falhou conosco. É sempre muito nítido para nós aonde o outro falhou conosco. Mas não deveria ser essa a nossa ótica. Nós deveríamos ter facilidade, antes de qualquer coisa, de enxergar aonde nós estamos falhando com o outro. Porque nós daremos conta da nossa responsabilidade de sermos companheiros das pessoas. Às vezes a gente fica falando, meu Deus, manda anjo, Senhor, manda teu anjo de guerra, manda teu anjo de batalha, manda o anjo trazendo a resposta. E às vezes o anjo que Deus vai usar é um ser humano, de carne e osso, que está do nosso lado. Às vezes mora debaixo do mesmo teto conosco. Deus nos entrega grandes respostas, através de mãos humanas, meus irmãos. Não duvide disso, e não seja cego a respeito disso. Enxergue que às vezes o que você está tanto esperando que Deus lhe fale, num sonho, numa revelação,
Ele está falando com a pessoa que está ali do seu lado, sentado à mesma mesa, comendo aquele arrozinho com feijão abençoado de todo dia. E aquela pessoa tem uma palavra de Deus para a gente. Mas a gente não discerne a voz de Deus. A gente não entende que Deus trabalha na face da terra. E os instrumentos que mais comumente Deus usa são as pessoas. Você já notou como é que Deus está atuando na terra, por exemplo, curando pessoas? Mas na grande maioria das vezes, Ele não cura de forma milagrosa. Ele cura através de pessoas. Você tem uma enfermidade, você começa a orar e dizer, Senhor, me encaminha para o profissional que seja o teu escolhido, que vai ser instrumento nas tuas mãos para cuidar de mim nesse momento de enfermidade. E acontece. E você vai parar justamente no consultório do médico que ele entende, ele identifica e rapidamente ele prescreve, dá tudo certinho. Talvez ele não reconheça que ele foi instrumento de Deus. Quando a cura chegar, talvez ele imagine que seja por conta da eficiência dele. Mas nós fizemos tudo primeiro debaixo de oração. Então nós saberemos, foi Deus. Doutor, obrigado pela sua atenção. Doutor, obrigado pelo seu empenho. Doutor, muito obrigado por sua competência. Eu só lhe devo gratidão, mas a glória eu devo ao meu Deus. Porque Deus ajuda pessoas na terra, usando outras pessoas. Então por que ele falou, não ande sozinho, não labute sozinho, e não seja omisso com outros. Atenda a dinâmica divina do companheirismo. Esteja pronto para servir. Diferentemente do que estamos acostumados. Nós estamos sempre prontos a ser servidos. O lema hoje é outro. Esteja sempre pronto para servir. Então ele diz assim, é melhor que sejam dois, porque se um cair, o companheirismo vai funcionar. Se houver um fracasso de uma ponta, a outra ponta supre, até que este que está se refazendo esteja pronto. Você imagina, se nós entendêssemos isso. Olha a questão do casamento, por exemplo. Olha a questão da família, por exemplo. Olha a questão da igreja mesmo, do trabalho missionário na igreja. Nós não ficaríamos o tempo todo pontuando aonde um está falhando, aonde o outro está falhando. A gente pensaria assim, não, enquanto você se recupera, eu faço por nós dois. Mas por favor, se recupere logo, porque você faz muita falta aqui. Continuando, versículo de número 11. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Aqui eu posso crer que ele está se referindo especificamente ao matrimônio. Então ele está falando de uma noite entre o casal onde há harmonia, onde existe um ambiente, um clima de comunhão. Porque as pessoas às vezes imaginam que o que se assume nas núpcias seja apenas lidar com as partes boas, cor-de-rosa da convivência a dois. Mas não é isso que a Bíblia diz. Então a palavra diz assim, é bom que sejam dois, por quê? Porque numa noite fria, gélida, um solteiro, uma pessoa que está desfrutando da sua solteirice, essa pessoa não quer assumir os laços conjugais, ela não quer esse monte de responsabilidade na sua cabeça, tudo bem, é assim que ela decidiu, mas ela vai virar na cama a noite inteira, e aquele frio terrível vai impedir o seu sono profundo. Agora o casado não, vem a noite bem fria, aliás, bem-vinda noite bem fria. Como é que os casais dormem na noite bem fria? Bem grudadinhos um no outro, com aquele monte de cobertor em cima quando a noite começa. Mas daí a pouquinho um aquece o outro e começa a se julgar, descascar a cebola, né? Joga uma coberta para lá, joga outra para cá, já não precisa de tanto cobertor, porque os dois estão juntinhos. Por que os dois estão juntinhos na hora de dormir? Porque os dois estão juntinhos o dia todo. Ainda que não fisicamente, geograficamente, mas eles não estão em combate, eles não estão em guerra. Por que de noite eles podem estar juntinhos? Porque de dia também a união prevalece entre eles.
Porque de dia eles são verdadeiros parceiros, verdadeiros amigos. Ainda que ela esteja no lugar da cidade e ele em outro lugar da cidade, mas eles são unidos. A distância geográfica não os aparta, não os separa. Eles comungam dos mesmos valores, das mesmas atitudes, da mesma ética, do mesmo sentimento, da mesma atenção um com o outro. Eles cuidam da sua vivência, é da hora que acorda até a hora que vai dormir de novo. Eles não querem essa proximidade só na hora de se deitar na cama, eles são próximos o dia inteiro. Por isso que quando eles se deitam, não viram para um lado e outro para o outro. Eles se encontram, eles se aquecem, eles são verdadeiros amigos. Há comunhão, há união entre os dois. Não é o momento em que vai haver algum ajuntamento meramente para satisfazer uma necessidade física. Não, é muito mais do que isso. Eles estão unidos, eles gostam de estar juntos, eles precisam estar juntos. São os dois, de fato, uma só carne, uma só pessoa. Então, o inverso é antibíblico. Então, o que adianta estarem os dois numa só cama, mas um numa ponta da cama e o outro na outra? Se facilitar, ainda coloca uma criança deitada no meio para ajudar a ser uma barreira. Ou então enche ali o meio de cobertor, fazendo uma barreira intransponível. Por quê? Porque não vivem em harmonia, não vivem em comunhão. Então estão os dois na mesma cama, mas não se aquentam. Não há proximidade, não há amizade, não há comunhão, não há intimidade. Por que isso reflete na cama? Por causa do dia a dia, cheio de grosserias, cheio de frieza, cheio de implicância, cheio de humilhações. Então essa frieza repercute na cama, mas ela é gerada no dia a dia. Então o retrato que a palavra nos dá é bastante claro. É preciso haver comunhão, é preciso haver harmonia, é preciso haver calor humano nos relacionamentos, especialmente no relacionamento conjugal. Versículo de número 12. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistem. Se alguém quiser caçar confusão com um, o que o outro faz? Sai correndo porque ele não é de briga? Rapa fora porque ele não tem nada com isso? Não. Quando há companheirismo, o que dói em um, dói no outro. O que entristece um, entristece o outro. O que ofende um, ofende o outro. Não no sentido de andar guerreando e agindo de forma violenta na cidade, mas de compartilhar, de comungar com a dor do outro. E ser amparo, ser aquela pessoa que vai oferecer um consolo. Aí eu quero voltar com você aqui para a carta de Paulo aos Colossenses. Porque depois de falar tudo isso, eu quero reler com você o que Paulo fala a respeito dos seus companheiros. Olha o que está dito, do verso 7 até o 10. Tíquico, irmão amado, fiel ministro, conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console o vosso coração. Ele vai juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos. Eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Aristarco está preso comigo, ele vos saúda. E Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos. Se ele for ter convosco, recebei-o. Então ele cita primeiro Tíquico, Onésimo e Aristarco. E desses três homens ele fala, são meus amados irmãos. Então era um relacionamento de afeição. O que Paulo era deles? Paulo era o líder deles. Paulo era a pessoa que estava à frente das campanhas missionárias, mas ele não fazia nada sozinho. Ele ouviu um dia o Senhor Jesus falar com ele. Está registrado em Atos capítulo 9. Diz que ele ia numa viagem para Damasco. E ali o Senhor apareceu para ele e conversou com ele. Ele ficou depois disso 3 dias em jejum e sem enxergar e em oração. E aí o Senhor envia à casa dele um homem chamado Ananias. E através de Ananias Deus conversa com ele. Está vendo como é que Deus fala conosco através de pessoas?
E Deus anuncia a Paulo que Paulo estava sendo levantado por Deus para ser pregador aos gentios, para expandir o evangelho além muro de Jerusalém. Era uma tarefa gigantesca. E naquele momento Deus não deu detalhes a Paulo de uma equipe que iria assessorá-lo, acompanhá-lo, ajudá-lo. Mas Paulo sabia, Deus faria dessa forma, porque Deus sempre faz dessa forma. Deus sempre associa pessoas. Não adianta brigar por causa disso, porque é assim que Deus faz. Deus me levantou na igreja para fazer parte do louvor. Deus me levantou foi para cantar. Deus me levantou foi para ministrar louvor. Deus me levantou foi para tocar instrumentos de louvor. E eu não adianta, eu não acerto com fulano, e eu não acerto com cicrano, eu não acerto com beltrano. Deus vai deixar eu seguir carreira solo. Isso não existe. Ninguém trabalha sozinho na obra de Deus. Deus reúne pessoas. E agora, meu Pai, olha que bomba, olha que situação, olha que desgaste. A gente não se entende, a gente não consegue se entender, o negócio não flui. A gente está sempre assim, soltando farpas. E quando pensa que não, pelos WhatsApp, pelos Facebook da vida, nós estamos nos atacando. Mas isso é antibíblico. Porque Deus não uniu essa equipe para viver se arranhando, para viver se machucando. Mas é assim que funciona em todas as igrejas. Louvor em todas as igrejas é problemático. E eu não duvido não, é por falta de maturidade. E é por falta de submissão à palavra de Deus. E talvez por uma imagem exagerada de si mesmos. Porque talvez imagine que o seu talento seja tal que não dependa do talento de outro. Mas Deus, na sua sabedoria, Ele não deu a uma pessoa só todo o talento necessário para o que quer que seja. Há uma parte que está em um, outra parte está em outro, outra parte está em outro, para existir a consciência da interdependência. Então é necessário que as pessoas que estão militando na obra do Senhor, então tendo a honra, o privilégio de trabalhar para o reino de Deus, compreendam, é obrigação se ajustar àqueles aos quais estamos associados. É nosso dever, é nossa responsabilidade. O reino espera isso. Deus não vai mudar a dinâmica dele, só porque a gente é lento e não acerta com ninguém. Está mais fácil ele tirar de nós a oportunidade e passar para outro que seja mais humilde. Porque Deus não vai mudar a dinâmica dele. Porque isso faz parte da didática dele com cada ser humano. É lidando e convivendo com pessoas que o nosso caráter será testado. E ter a oportunidade de demonstrar o quanto a palavra está nos moldando, de fato. Então existem áreas na igreja, existem pessoas na igreja que chegam e dizem, me permita trabalhar em alguma equipe, pastor. E então o pastor lhe dá aquela oportunidade. E a pessoa começa no entusiasmo só, daí a pouco começam as murmurações. Mas fulano, mas cicrano, mas beltrano, mas não tem jeito, assim também não dá conta, desse jeito para mim não dá, assim para mim não dá, assim para mim não dá. E eu penso cá comigo, por que já não sai de uma vez? Sabe o que não dá para esse camarada? Não dá para trabalhar com equipe, porque nada está bom para aquela pessoa. A pessoa não compreende que nós não temos que nos desgastar brigando com isso. Nós temos é que ganhar tempo e procurar aprender o quanto antes a viver com gente, conviver com gente, trabalhar em equipe, O trabalho em equipe é a didática divina na terra. Ele quis estabelecer família, ele estabeleceu isso será feito em equipe. Ele estabeleceu uma igreja e quer que a igreja trabalhe na terra, trabalho em equipe. Mas ali, eu não consigo. Simplesmente será uma pessoa ociosa e infrutífera no reino. Mas o pastor vai perder. Se ele não fizer do jeito que eu estou querendo, eu vou largar e ele vai sair perdendo, porque tem muitos ministérios aí que estão de olho em mim.
Eu estou fazendo uma caricatura, tá, gente? Ninguém fala assim, ninguém pensa assim. No meio evangélico, não. Eu estou exagerando para você chegar na medida certa aí. Mas realmente, irmãos, nós precisamos deixar que a palavra de Deus molde a nossa vida. Olha o apóstolo Paulo, o homem levantado por Deus, que praticamente sozinho, ele expandiu o cristianismo para o mundo gentílico da sua época. Sozinho no que eu digo, me referindo aos 12 apóstolos que andaram com Cristo, ele não foi um dos 12, e não foi a nenhum dos 12 que Deus delegou essa tarefa. Mas todo o tempo, Paulo tinha pessoas junto com ele, porque ninguém foi feito para andar sozinho nessa terra. Deus não deseja que ninguém trabalhe sozinho na obra dele. Então Paulo começa a falar dos seus companheiros e ele diz: eu me afeiçoei a eles. Ao segredo do sucesso da equipe de Paulo, eles estavam unidos, afeiçoados um ao outro. Sabe quando eles chamavam o irmão Paulo, ou o irmão Aristarco, ou o irmão Tíquico, a palavra irmão não saía da boca para fora. Eles realmente se sentiam irmãos. Eles se sentiam parte de uma família só. Eles tinham esse sentimento de comunhão entre eles. Então, por causa disso, eles cooperavam uns com os outros. Paulo diz: eles são meus companheiros nas prisões. Eles estão comigo, eles estão vendo como é que eu estou trabalhando, eles estão me ajudando, eles estão me apoiando. Nós estamos avançando por muitos lugares, mas eu não estou indo sozinho. Deus colocou gente do meu lado. Deus me colocou do lado de outras pessoas. É por isso que a coisa está funcionando. Eu quero ressaltar o que ele fala a respeito de um deles. É o Marcos. Finalzinho do versículo 10. Ele fala de Aristarco e depois ele fala assim: e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebeste os mandamentos. Se ele for ter convosco, recebei-o. Então ele está falando de um rapaz, e eu quero rapidamente com você abrir o livro de Atos, para a gente entender o que aconteceu com esse Marcos. É Atos, capítulo de número 13, versículo 13. Depois nós vamos para o capítulo 15. Marcos 13, 13, encontramos? Desculpem, Atos. É porque eu vou falar de Marcos, aí eu troquei, me perdoem. Atos capítulo 13, versículo 13. O nome do discípulo, do companheiro de Paulo, era João Marcos. Tá? Eram 2 nomes. Então, às vezes eu vou ler e vai ter só João, outras vezes vai ter Marcos, ou às vezes os 2. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Lá, olhe para mim, por favor. Lá em Colossenses 4:10, o Paulo chama ele de Marcos. E diz que ele é um dos que está sendo enviado por Paulo a Colossos e deveriam os crentes de Colossos recebê-lo de coração. Então, nós estamos vendo alguma informação sobre esse Marcos aqui no livro de Atos. Aqui ele está sendo chamado simplesmente pelo primeiro nome, João. E o versículo que nós lemos diz de um momento em que o João Marcos se separa do apóstolo Paulo. Do que se trata aqui? Havia acontecido o encontro do apóstolo Paulo com os demais apóstolos. Os cristãos do primeiro século estavam reunidos, estavam se estimulando na fé, enfim. E havia agora o propósito de serem enviados para a obra missionária. Paulo ia sair com uma equipe, a igreja de Antioquia estava delegando a eles essa missão e eles iam sair. Eles iam andar por várias cidades, por várias localidades pregando o evangelho. Então algumas pessoas estavam muito entusiasmadas, muito empolgadas, tudo pronto, tudo certo. E esse João Marcos fazia parte da equipe que estava se preparando para a viagem. Na última hora, não está informado na Bíblia o porquê, mas diz que na última hora, tudo pronto para a partida, o João Marcos resolve não ir. Ele simplesmente resolve que não iria.
Não está claro se ele teve algum problema familiar, não está claro se ele estava intimidado pela tarefa que eles iriam enfrentar, porque o cristianismo estava debaixo de perseguição e eles iam sair andando fazendo a obra de Deus. Então, não fica claro a razão, só deixa claro isso. Tudo pronto para a partida, o João Marcos resolve que não iria mais. Tá, vamos para o capítulo 15 agora de Atos. Versículo de número 35. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como eles estão. Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Olhe para mim para você entender o que está acontecendo. Então, naquela preparação para a primeira viagem missionária, o João Marcos fazia parte da equipe, na última hora deixou todo mundo na mão. Ficou para trás, não foi. Tá. Ninguém obrigou, ninguém arrastou, ninguém levou a laço. Não quis, ficou. Aí o apóstolo Paulo, com Barnabé, que era o seu companheiro na época, e a equipe que com eles iam, foram de cidade em cidade, trabalharam muito, pregaram a palavra de Deus, ganharam muita gente para Jesus, estabeleceram localidades onde pessoas se reuniam agora regularmente para aprender a palavra de Deus. A obra estava expandindo. Chega um determinado momento que o apóstolo Paulo chama Barnabé para uma reunião e fala assim: olha, já tem bastante tempo que a gente começou a nossa viagem, já fomos a vários lugares, agora vamos fazer o seguinte, Barnabé, vamos refazer o trajeto, vamos começar de onde nós fizemos a primeira parada, ver como é que as coisas estão acontecendo, se o trabalho está prosseguindo, se está bem estruturado, se os irmãos estão firmes na fé, vamos de localidade em localidade para fazer uma vistoria, saber se está tudo em ordem, se estão precisando de alguma coisa, vamos ver se o trabalho está avançando naqueles lugares onde a gente implantou a obra de Deus. Aí Barnabé falou assim: ótima ideia, vamos sim, agora vamos chamar o João Marcos para ir com a gente? O Paulo, muito enfesado, vira para ele na mesma hora assim: de jeito nenhum, não mesmo, ele não vai conosco. Mas Paulo, o João Marcos está livre, está disponível, vamos convidá-lo para ir conosco. Paulo foi irredutível, de jeito nenhum. Lembra o que ele fez conosco no início da jornada? Ele deixou a gente na mão, ele tinha se comprometido a ir conosco, e quando foi a hora de pôr o pé na estrada, ele recuou, ele não foi, ele deixou a gente na mão. Mas Paulo, agora, quem sabe ele possa ir, agora eu não aceito ele com a gente. Ele não vai com a gente. Diz o texto que nós acabamos de ler, que os dois tiveram uma tal contenda a esse respeito. O Barnabé não abria mão da sua visão de que deveria ser dada uma segunda chance a João Marcos. O Paulo não abria mão de que, na sua visão, o João Marcos não era digno de mais uma oportunidade, porque não mostrou maturidade, não mostrou regularidade, não mostrou constância, não dava para confiar nele. Nenhum dos dois abriu mão do seu ponto de vista. O jeito de resolver o problema foi dividir a equipe missionária. Dividiu a equipe missionária. O Paulo foi com alguns para um lado e o Barnabé, que achava que valia a pena investir no João Marcos, falou: não, eu não vou desistir, eu vou levar o João Marcos comigo. E ele pega o João Marcos e outros companheiros e seguem por outra direção. O reino de Deus ficou prejudicado? Não, porque agora ao invés de uma, haviam duas equipes missionárias. Isso causou um clima bem desagradável entre os dois, Paulo e Barnabé, mas não chegou a romper a comunhão entre eles. Agora eu quero com você para o último texto que nós vamos meditar nessa noite. Segunda de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Segunda a Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Paulo diz assim: só Lucas está comigo. Toma Marcos, traze-o contigo, porque ele me é muito útil para o ministério. Eu vou repetir, olha que coisa linda.
Paulo está falando assim com Timóteo: só Lucas, Timóteo, continua comigo. Timóteo, toma Marcos, chama Marcos, traz ele com você, porque ele me é muito útil no ministério. Do que se tratou aqui? De uma restauração. Um relacionamento que estava abalado, um relacionamento que estava prejudicado, um relacionamento de parceria que estava lesando o reino de Deus, aquela ruptura. Um relacionamento que a falha de uma pessoa causou um trauma e parecia que aquele relacionamento era irrecuperável. Mas, na verdade, homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas de Deus têm a sabedoria do alto para recuperar relacionamentos. Buscam a sabedoria do alto para recuperar relacionamentos. O que a gente está vendo aqui é uma associação que estava condenada, estava prejudicada, porque de fato João Marcos destruiu a sua própria reputação. De fato, João Marcos ficou aquém daquilo que se esperava dele. De fato, ele deu uma demonstração de imaturidade, de inconstância. Ele parecia um menino na fé com a atitude que ele teve. De fato, ele foi responsável pelo dano na sua própria reputação. Quando Paulo disse: eu não posso confiar nele, conversando com Barnabé, Paulo não estava com implicância gratuita. Marcos estava colhendo o que ele havia plantado. Ele estava respondendo pelas atitudes que ele tinha tomado. Paulo diz assim: ele agiu de forma a demonstrar que ele não é digno de confiança. A obra de Deus é coisa séria, Barnabé. A obra de Deus não é para criança, Barnabé. A obra de Deus não é para gente imatura, Barnabé. Eu não posso me associar ministerialmente, Barnabé, com uma pessoa que não cresce, que não amadurece, que na hora que precisa realmente enfrentar a labuta pelo reino de Deus, essa pessoa vira as costas, ela recua, ela se protege, ela não se expõe, ela não se apresenta para o combate. Eu não posso me associar com uma pessoa assim, instável, inconstante, que um dia está cheio de empolgação, um dia está cheio de planos, um dia está cheio de convicção, e no outro dia eu tenho que ficar ali rebocando aquela pessoa, porque ela está emperrada, qualquer coisa para ela, qualquer coisa ela deixa os companheiros na mão. Ela marca contigo, mas se de repente o céu escurecer e começar a berrar água, pode esquecer, ela vai te deixar na mão por causa de uma chuva, por causa de um mau tempo. Ela é uma pessoa que você se associa com ela e ela fala assim: não, vamos encarar, vamos fazer, a gente está junto, estamos juntos. Como é que se diz hoje? Estamos juntos, pode assumir com o pastor, eu estou contigo, nós vamos fazer, nós vamos realizar, eu estou do seu lado. O que der contigo, dá comigo. Tá. Daí a pouquinho começam as dificuldades, que a obra de Deus está sempre enfrentando dificuldades. Aquela pessoa já dá um passinho para trás. Vai ver que nós estamos nos precipitando. Vai ver que nem foi em direção de Deus. Acho melhor a gente parar por aqui. Pronto, pula fora. Se protege demais. Não é leal, não é presente, não assume. Então Paulo disse: uma pessoa assim não dá, Barnabé. Dá para ser irmão, dá para ser uma pessoa com quem eu vou ter comunhão, eu vou viver em paz com ele, eu quero o bem dele, eu vou interceder por ele, mas para eu me unir a ele numa coisa tão séria quanto o ministério que Deus me deu, não tem como. Não tem como, porque as coisas de Deus, Barnabé, são coisas sérias, não são coisas para se brincar. Se a gente é muito ético, muito correto e muito dedicado nas nossas coisas, que se dirá com as coisas do reino? Então, Barnabé, não dá para eu me associar com um menino feito João Marcos. Ele demonstrou que ele é um menino, ele ainda é uma criança, ele não corresponde ao nível de comprometimento que ele deveria ter. Barnabé pensou pelo lado dele: não, tudo que você está dizendo, Paulo, é verdade, não tem como negar, porque quem criou todas essas informações a respeito do João Marcos foi o próprio João Marcos. As atitudes dele falaram muito alto, as atitudes dele ficaram assim, gritantes aos ouvidos de todo mundo, a reputação dele ficou prejudicada realmente. Mas Paulo,
ainda que isso custe a nossa separação, eu vou investir nesse menino. Eu vou investir nesse menino. Ele ainda é uma criança, mas ele vai crescer, ele vai amadurecer, ele vai superar. O que fez com que ele recuasse? O medo, uma timidez, a inexperiência, a sensação de que ele entrou em pânico por causa dos perigos que ele iria enfrentar. Eu vou ajudá-lo a superar essas coisas. Eu vou ajudá-lo a superar, Paulo. Eu então vou me desligar de você. O que você entende que você está fazendo, Barnabé? Ao invés de andar com o Paulo, você está preferindo andar com o coitado, pobre do João Marcos. Mas é assim, há pessoas que Deus vai levantar para poder ajudar aqueles que precisam ser restaurados. Barnabé não poderia ter feito muito por João Marcos, se o próprio João Marcos não tivesse tomado uma atitude consigo mesmo. Foi lhe dado uma segunda chance, foi lhe dada uma segunda oportunidade. Se ele fizesse besteira de novo, o que você acha que Barnabé faria? Não insistiria com ele. Certamente não insistiria com ele. Foi lhe dada uma segunda oportunidade. E o que a gente vê nos escritos de Paulo a Colossenses e nos escritos de Paulo a Timóteo nos mostram que ele honrou a segunda oportunidade que lhe foi dada. Ele agiu de maneira diferente. Ele mostrou que ele cresceu, ele mostrou que ele amadureceu, ele mostrou que ele tinha condições de levar as coisas de Deus a sério, ele mostrou que ele estava pronto para se dedicar mais, para ser mais esforçado, para ser mais corajoso, para realmente assumir responsabilidades. No final das contas, ele reverteu a imagem de si mesmo, que ele havia destruído lá atrás. Ele tomou essa responsabilidade para si e ele deu conta do negócio. Ele mudou a imagem que Paulo tinha dele. Ele mudou a concepção que Paulo tinha dele. Agora todas as pessoas diziam assim: é tão bom trabalhar com João Marcos. O próprio Paulo, ele está dizendo: Timóteo, quando você vier me visitar, quando você puder vir com os irmãos, traga quem você puder trazer, mas não deixe de trazer João Marcos. Ele me é muito útil. Ele me é muito útil. O Paulo dizendo: eu necessito da ajuda desse garoto, desse menino, desse rapaz. Eu preciso. Ele aprendeu, ele se esforçou, ele se dedicou, ele se superou. Isso é uma lição de vida para nós, meus amados. Ninguém começa pronto. Ninguém já começa sabendo tudo. Nós precisamos entender que as pessoas que falharem, elas merecem uma segunda chance. Se essa pessoa que falhou fui eu mesmo, foi você mesmo, nós precisamos aproveitar as segundas chances que nos são dadas. Mas não imagine que a segunda chance é para novo deslize. A segunda chance é para superação. A segunda chance é para mostrar que nós aprendemos com as nossas quedas, que nós aprendemos com nossos deslizes, que nós amadurecemos, que nós estamos sendo forjados pelas mãos do Senhor para sermos valentes, porque a vida requer valentia na presença do nosso Deus. Que o doce Espírito de Deus tenha falado conosco coisas importantes nessa noite. Nós não vamos fazer nada sozinhos. Então vamos valorizar quem Deus colocou do nosso lado. Vamos valorizar quem Deus tem colocado do nosso lado. Porque nós precisamos do que essa pessoa tem para oferecer. Vamos nós mesmos abençoar as pessoas que estão associadas a nós. Porque Deus vai requerer isso de nós. A prestação de contas disso um dia. Amém, meus irmãos? Fica de pé, nós vamos orar.